Bom, então, bom dia, pessoal. Antes de começar hoje o nosso dia de revisão, antes de começar a nossa revisão propriamente dita, eu quero relembrar algumas coisas para a prova. A prova começa dia 1º, então, a partir de quinta-feira, 7 horas da manhã, e vai até dia 7 de julho, deixa eu ver aqui, às 23 horas. Isso significa que dia 7 às 23h00 a prova fecha. Se vocês estiverem com ela aberta, resolvendo a prova, ela vai fechar na frente de vocês. A prova vai ter 10 questões objetivas. Vocês sabem muito bem como eu sou. Não é porque a questão é prova remota e objetiva que vocês vão fazer sem estudar. Então, deem uma estudada na prova, etc. Segundo, mais um ponto. A prova, vocês vão ter 3 horas para fazer a prova. Isso significa o quê? Abriram a prova, tem que fazer a prova em no máximo 3 horas. Gente, são 10 questões. 10 questões para fazer em 3 horas. Isso dá quase 20 minutos por questão. Desculpa rir, gente, mas não precisa 20 minutos para fazer cada questão, tá? Então, assim, são 10 questões objetivas, prestem muita atenção. E quando vocês abrirem a prova, tem até 3 horas para fazer a prova. Vocês não podem abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Abrem, tem 3 horas para fazer a prova. Por que eu fiz isso? Porque é assim que a gente faz em sala de aula, né? É assim que a gente faz em sala de aula. A gente tem uma aula, tem 3 horas, na verdade, 2 horas e 45 minutos para fazer. O que cai na prova? Indicadores logísticos, 1, 2 e 3. Operadores logísticos, 1 e 2. E perfil do profissional. Então, cai no total 6 aulas, mais 3 assuntos, tá? Como eu já tinha falado antes para vocês, vocês vão ficar... A composição da nota do bimestre, a avaliação multidisciplinar vale até 1 ponto, o projeto integrador até 2 pontos, mas eu já vi que vocês foram muito bem no projeto integrador, tá? A avaliação multidisciplinar eu ainda não vi, mas no projeto integrador vocês foram bem. As atividades de frequência valem até 2 pontos, e hoje, dia 29 de junho, tem uma atividade de frequência. Tá? É a última atividade de frequência que vocês vão ter. As avaliações parciais, que é o trabalho, que vocês também foram muito bem, né? Vale até 2 pontos. E a avaliação global, que a semana que vem, vale até 3 pontos. Então, vocês estão com a faca e o queijo e a vontade de comer, né? Eu tenho certeza que todos conseguem tirar excelentes notas e passar direto. Se por acaso não passar direto, daí o exame final vai ser entre... Poxa, eu tinha isso em algum lugar. O exame final vai ser depois, gente. Eu não sei onde que está. Mas o exame final acho que é entre 10 e 16 de julho, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa nesse sentido. E o exame final é a mesma coisa. Tem 10 questões objetivas, daí com matéria do semestre inteiro, tá? E vocês têm até 3 horas para resolver essas questões. De novo, 10 questões objetivas no exame final, de novo com 3 horas. Eu não me lembro as datas direito, mas eu acho que é entre 10 e 16 de julho. Alguma coisa nesse sentido, tá? Assim que todos da turma resolverem a prova, eu já publico as notas. Mas eu preciso que todos resolvam a prova. Então, se, por exemplo, a prova começa dia 7, no dia 7 todo mundo já resolveu a prova, no dia 8 eu estou publicando as notas. Tá? Prova começa no dia 1º. Se no dia 1º, quinta-feira, todo mundo tiver feito a prova, no dia, a prova e a atividade de frequência, né? Dessa semana. No dia 2, sexta-feira, eu já publico as notas, tá? Mas enquanto nem todos
fizerem atividade de frequência e a prova, eu não posso publicar. Eu só posso publicar quando todos fizerem a atividade de frequência e a prova, tá? Só para vocês entenderem. Mas assim que todos fizerem, eu já publico. Eu olho todos os dias, quando é época de prova, eu olho todos os dias, vou tomando cuidado, assim que todos fizerem, eu já publico. Tá bom? Então, até que horas vocês querem aula hoje? Vamos votar, Jonathan, até que horas você quer aula? Olha, professor, o máximo, como é despedido, pode ser até 10h15, mais ou menos. Tá, Raniele, até que horas você quer aula hoje? Ah, sei. Na Eu tô... A verdade, Rani, não faz. Mas a Rani quer aula até umas 2 horas da tarde, professor. Eu posso ficar dando aula para ela. não, na verdade, não faz. Até 11 horas. Nossa. Bruno, até que horas você quer aula hoje? Ah, pode ser até 10h15 aí, que nem o Jonathan precisa, Ou mas só eu eu tenho quero ter amanhã aula mesmo, livre. Até a professor. hora do almoço, até meio-dia, tamo aí. Só eu que quero ter aula, você viu? Como? Só eu que quero ter aula, você viu? Eu falei até 11 horas. Não, eu sou pago para dar aula até 11 horas, sem problema nenhum. A questão só que a gente tem a revisão, e ela é muito grande, né? São 6 aulas, então, claro, vamos começar com a revisão a partir da aula mais antiga. Queria lembrar vocês que tem o material de revisão lá na semana, estamos na semana 22, né? Tem esse material e vocês podem, eu diria para vocês, estudem pelo material original. Esse material de revisão é um pouco mais resumido, é o que eu vou apresentar agora, com as coisas de tal maneira a entender o geral, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar agora, até esqueci de pegar minha mesa digitalizadora, né? Aí, pessoal, vamos avaliar agora o professor pelo tempo da apresentação dele. Por isso que eu perguntei quanto tempo eu tenho, quanto tempo vocês me deixam falar. Então vamos compartilhar agora. Daí eu queria que vocês me dissessem se vocês estão enxergando aí os slides. Sim, prof. Tá, então só para vocês terem ideia, eu tenho 85 slides. É claro que não dá para apresentar todos agora, né? Eu acho mesmo que se a gente fizesse até as 11 horas ia ser meio complicado, né? Mas hoje, então, a gente vai começar, voltar aqui, a gente vai fazer, ou tentar fazer a revisão para avaliação global 2. O primeiro assunto que vocês se lembram, que a gente falou, foi indicadores logísticos, né? E eu comecei falando que tudo pode ser e deve ser medido. Mesmo quando alguma característica é qualitativa, ela pode ser medida. E para isso a gente usa de indicadores e seus índices. Eu comentei com vocês que os indicadores são as informações que a gente quer obter. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Opa. São as informações que a gente quer obter, né? E os índices são o resultado da aplicação dessa informação. Então, indicador é informação a qual a gente quer obter e o índice é o resultado numérico. Eu coloquei uma notícia para vocês aqui, né? E a gente tirou os indicadores, o indicador e o índice dessa notícia. No caso, supermercado de São Paulo tem inflação de 4,98% até julho. O indicador é informação, taxa de inflação. O índice é o resultado numérico obtido a partir da aplicação do indicador, 4,98% até julho. Né? Dei um outro exemplo aqui. Vocês fizeram uma pesquisa de satisfação entre os clientes. De 1.500 pessoas entrevistadas, 30 disseram que o serviço da empresa é ruim. Qual é o indicador e qual é o índice? O indicador é a informação, satisfação dos clientes com a empresa. O índice é o resultado da aplicação dessa informação. Então, 30 entre 1.500 acharam ruim ou 2% de pessoas insatisfeitas. Se vocês quiserem ver pelo copo meio cheio ou copo meio vazio, pode ser 98% de pessoas satisfeitas, tá?
Então, a gente pode dizer que os indicadores são elementos de informação que buscam representar um elemento do mundo real por meio de um valor, de um número, tá? Machado ainda falou que indicadores são instrumentos importantes para controle da gestão, para a gente saber o que está acontecendo. É bom lembrar que com indicadores sempre também vem outros conceitos, né? Então a gente falou dos indicadores, que são as informações as quais quer se obter, o índice, que é o resultado numérico da aplicação do indicador. Mas só eles não servem para muita coisa. Sempre quando a gente tem um indicador e um índice, a gente precisa ter um padrão. Padrão é um índice, é um número escolhido para comparação. Então eu falo que eu devo ter no máximo 5% de clientes insatisfeitos. Então eu volto aqui no anterior. Grau de satisfação dos clientes. Eu tenho um índice que é 2% de insatisfeitos. Isso me diz o quê? Não sei. Eu preciso de um padrão. Digamos que meu padrão seja no máximo 5% de insatisfeitos. Então eu estou dentro do padrão. E se eu não tivesse dentro do padrão? Se eu tivesse, por exemplo, 10% de clientes insatisfeitos, daí eu tenho um problema, né? Quando existe variação negativa entre o definido, o padrão, e o índice encontrado pela aplicação do indicador. A gente fala que o problema é o resultado indesejado de um processo. Daí eu coloquei um outro exemplo prático para vocês, né? O ideal é que o cliente espere somente 5 dias para receber o produto em casa. O Jonathan, quando comprou lá na Submarino, ele esperou o quê? 8 horas, Jonathan? Foi isso? Hein, Jonathan? Isso mesmo, professor. 8 horas. Eles falaram que ia entregar em um dia, em 8 horas estava em casa. Fiquei abismado. O meu filho comprou na Amazon agora, comprou um Kindle, aquele leitor, né, de livros da própria Amazon. Ele comprou um Kindle, que ele queria e tinha dinheiro, ele comprou um Kindle. Ele pediu na sexta-feira à noite. Chegou ontem na hora do almoço, segunda-feira na hora do almoço. Né? Eles tinham previsto para entregar só na quarta-feira, amanhã, mas chegou ontem na hora do almoço. Né? Então eu coloquei aqui só para comparar, só para a gente ter ideia. O ideal é que um cliente espere somente 5 dias. O que é isso? Padrão. É o padrão que a gente quer ter no nosso trabalho. Só que agora ele espera 10 dias. O que é isso? O índice. Né? E o tempo de atendimento do cliente é o indicador. Né? Então, tempo de tramitação do processo, indicador, o índice, que é o que acontece agora, 10 dias, o padrão 5 dias. Opa, temos um problema. Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema. 5 dias de atraso, em média, na tramitação do processo. Então, é sempre bom, quando a gente usar de indicadores e índices, a gente ter o padrão para saber se temos um problema ou não. Daí a gente foi para a aula 2, né? A aula 2, a gente começou a falar o que é importante para construir um indicador. Eu vou falar algumas coisas aqui, até eu vou tentar não me repetir, mas tem que ser formulação simples. Grau satisfatório de cobertura. Ele ser calculado com base em dados confiáveis e facilmente obtido. E se referir a etapas dos nossos processos. Outros autores também falaram, tem que ter relevância, né? Se não for um indicador relevante ao nosso processo, para quê? Tem que ser adequado aos usuários. Tem que ser pertinente ao nosso trabalho. Tem que ser facilmente compreendido. Se ele for complexo, se tiver que fazer um doutorado para entender ele, para quê? Tem que ser viável. Não tem que gastar muito dinheiro para obter os dados e etc. E tem que ser representativo. Algumas outras características que a gente ainda não viu. Homogêneo, prático, tem que ter validade, independência, confiável,
Simplicidade, a gente já viu. Economicidade, né? Aquilo que eu já falei, não gastar milhões para obter esses dados. E estabilidade, ser sempre a mesma coisa ao longo do tempo. E esses indicadores, pessoal, eles podem ser de diferentes tipos. E atenção, eu vou apresentar agora várias classificações diferentes. O indicador pode ser classificado de vários modos diferentes. Então, quanto à forma, valoração, objetividade e natureza das suas variáveis e suas relações. Por exemplo, o indicador pode ser analítico ou simples. É uma simples contagem. Quantas pessoas na nossa população têm 15 anos ou mais e são alfabetizadas? É uma conta. Agora, ele pode ser sintético, onde eu tenho que fazer vários cálculos. Inclusive, eu posso usar vários indicadores analíticos ou simples, né, para obter o complexo ou sintético. É o caso, por exemplo, de índices de condições de qualidade de vida, onde que eu pego quantas pessoas são alfabetizadas, quantas pessoas ganham no mínimo salário mínimo, quantas pessoas passam fome e etc. Né? Onde que eu reúno vários indicadores e faço uma conta, uma soma, multiplicação, qualquer coisa que seja, e obtenho um indicador sintético ou chamado complexo. Quanto à valoração, o indicador ele pode ser descritivo, onde que apenas descreve alguma coisa, descreve um fenômeno. Por exemplo, taxa de evasão escolar. Quantos alunos saíram da escola? Ele é mais ou menos como se fosse um indicador analítico ou simples. Ou pode ser um indicador normativo, onde que você usa uma norma para determinar como deve ser aquele indicador. Por exemplo, proporções na linha de pobreza, de pessoas na linha abaixo da linha de pobreza. O que é isso? Eu preciso primeiro definir o que é linha de pobreza. Eu preciso definir uma norma. A linha de pobreza é aquele que ganha menos de $1 por dia. Pronto, defini uma norma. A partir daí, eu vou levantar quantas pessoas ganham menos do que um dólar por dia. E o indicador pode ser classificado quanto à objetividade, ele é objetivo ou subjetivo. De novo, objetivo é normalmente uma contagem pura e simples. Vai lá e eu defino. Ele informa, caracteriza algum dado ou valor. Por exemplo, taxa de desocupação, taxa de desemprego. Eu vou lá e meço quantas pessoas estão desempregadas, bem objetivamente. Agora, o subjetivo é aquele que não necessariamente eu concordo com aquele resultado. Eles têm muito de interpretação pessoal. Por exemplo, a felicidade interna bruta, que o Butão usa. Butão é um país lá na Ásia. Usa. Quantas pessoas são felizes? Bom, felicidade é algo subjetivo. Eu posso parecer feliz para alguém, mas eu não sou feliz internamente. Ou eu posso parecer infeliz para alguém, mas internamente eu sou extremamente feliz. Isso é uma interpretação pessoal, então é subjetivo. A gente evita de usar indicadores subjetivos, tá? Quanto à natureza das variáveis, ao que a gente vai obter, pode ser quantitativa, que é uma medição, por exemplo, número de leitos hospitalares para a Covid-19. Quantos leitos de UTI a gente tem para a Covid-19 em Curitiba? Opa, a gente tem 150 leitos. Pronto, é quantitativo. Ou pode ser qualitativo, que mede qualidades. Grau de instrução da mãe. Qual o nível de grau de instrução da mãe? Ela tem segundo grau, ensino médio, ensino superior, ensino básico e assim por diante. Isso é qualitativo, eu dou uma qualidade para as pessoas. Apesar de ser uma qualidade, nem sempre ele é subjetivo. Quando eu digo grau de instrução da mãe, 50% ensino básico, 40% ensino médio e 10% ensino superior. Eu estou sendo bem objetivo, não subjetivo.
Eu também posso ter uma classificação quanto à relação entre variáveis. Então, pode ser um indicador absoluto ou relativo. Indicador absoluto, eu meço um número. Quantos hospitais credenciados para atender Covid-19 eu tenho em Curitiba? É um indicador absoluto, eu vou lá medir, né? Ou pode ser relativo. Qual é a proporção de hospitais credenciados para atender Covid-19 em relação ao total de hospitais? Então, eu estou fazendo uma relação, uma porcentagem. Eu falei sobre isso lá em matemática financeira. Olha no que a gente está usando matemática financeira. Né? Mas assim, gente, não adianta de nada a gente ter um monte de indicadores, classificar eles, fazer, se a gente não tem com o que comparar. Então, eu preciso interpretar os indicadores. Então, eu vou comparar com metas propostas, com meu padrão. Eu posso comparar com uma série histórica, interrelação com outros indicadores, ou fazer benchmark, onde que eu vou comparar com outras organizações ou recomendações de organismos nacionais e internacionais. E após a interpretação? Pô, professor, eu fiz uns indicadores bem legais, interpretei, e agora? Bom, agora você coloca em prática, meu amigo. Se tiver algo de errado, problema, conserte o teu problema. Se tiver tudo dentro dos conformes, ótimo, maravilhoso, tua empresa está maravilhosa. Então, é importante, junto com os indicadores, ter um plano de ação para investigar e corrigir os problemas. Se está tudo correto, maravilhoso. Se tem algo de errado, eu coloco o plano de ação para investigar e corrigir qual é o problema e como resolver esse problema. E daí eu posso divulgar os indicadores para as partes interessadas. E daí, na terceira aula de indicadores, eu apresentei alguns indicadores para vocês. Aula bem prática, né? Eu primeiro falei, inclusive foi parte do nosso trabalho, o que deve ter na composição de um indicador dentro da área logística. Você pode usar para outras áreas também, né? O nome do indicador, a descrição, a área responsável. Dentro da área responsável, quem é o responsável pela medição. O cálculo, né? A fórmula para calcular aquele indicador. A forma de coleta dos dados, onde que eu vou coletar esses dados. A meta, e a meta é muito importante porque ela depende da empresa, é ela que vai definir a meta, de quanto em quanto tempo eu vou medir esses indicadores, e daí o referencial comparativo, que é o padrão, né? Eu vou comparar com o quê? Né? O padrão interno, o padrão externo e assim por diante. E dentro da logística, eu falei para vocês que a gente tem 4 grandes grupos de indicadores para medir o desempenho no atendimento do pedido do cliente, na gestão de estoques, no armazém e no transporte. E eu apresentei alguns deles para vocês, né? Por exemplo, o pedido perfeito, onde que a gente vai medir quanto do total dos pedidos foi feito sem erro. A percentagem de pedidos completos, né? Entregas perfeitas. A porcentagem de entregas no prazo, a taxa de atendimento do pedido, quantos pedidos foram atendidos integralmente, o tempo de ciclo do pedido, quanto tempo durou aquele pedido para chegar até o cliente final. Dentro da área de desempenho na gestão de estoques, a gente viu o tempo de mercadoria na doca, a acuracidade do inventário, inclusive uma das equipes apresentou esse indicador, acho que foi a equipe da Raniele, se não me engano, né? A Jéssica Prats. Hã? Foi a Jéssica Prats, na minha equipe. Ah, foi a tua equipe, tá certa. Desculpa, Jonathan. Então, a acuracidade do inventário, se o inventário está correto, a stock outs, né, a quantificação das vendas perdidas em função
da disponibilidade de estoque. Inclusive, deixa eu contar uma historinha que ontem à noite uma orientada minha de TCC da farmácia contou. Ela foi fazer estágio numa farmácia e ela falou o seguinte, que eles estão perdendo muito cliente porque não tem os itens no estoque. Ela contando que foi fazer um dia de estágio, atenderam 5 clientes. 3 saíram sem produto, porque não tinha o produto no estoque. Muito importante. A gente viu a porcentagem de estoque indisponível para venda, a utilização da capacidade de estocagem, a visibilidade do estoque. Fala, Jonathan. A Rani quer falar. Hã? A Raniela quer falar. Fala, Raniele. Não, você tava falando ali que da farmácia que não teve no estoque e tal. É igual ali na loja. Por exemplo, agora, nossa, tipo, o frio já tava, mas agora o frio pegou mais ainda. Daí a gente viajou pra São Paulo, acho que foi umas 2 semanas atrás. Só que na mesma semana, a gente comprou, por exemplo, 16 jaquetas. Na mesma semana, tipo, sobrou uma. Aí a gente foi e viajou de novo. É porque as pessoas pedem, sabe? Daí a gente foi lá, deu de novo. Agora, essa semana, elas estão pedindo de novo e a gente não tem no estoque. É muito complicado porque a gente perdeu, além dos nossos clientes fiéis que a gente tem no WhatsApp e tudo, muita gente de fora veio pedir, sabe? Que não conhece a gente, viu, por exemplo, na vitrine, esse tipo de coisa, manequim. Aí pediu pra gente e a gente não tinha. Isso a gente perdeu muito cliente. E esse é um indicador importante, né? Quantos clientes você está perdendo por não ter aquele material no estoque? Então, extremamente importante. Boa observação. Alguém quer entrar? Deixa eu ver aqui. A Jéssica Prata está entrando. Ótimo. Então, vamos começar, vamos voltar aqui. Já deixei a Jéssica entrar. Então, assim, quando a gente usa indicadores no desempenho, de desempenho na gestão de estoques, isso é muito importante. Mais alguns indicadores que a gente viu, deixa eu só passar. Pedidos por hora, daí já é produtividade do armazém, né? Pedidos por hora. Custo por pedido, custo de movimentação e armazenagem, como porcentagem de vendas. Tempo médio de carga e ou descarga. Tempo médio de permanência do veículo de transporte ali para todo o processo que ele faz, né, manobra, trânsito interno, doca e assim por diante. Utilização de equipamentos de movimentação, custo de transporte com uma porcentagem de vendas, coletas no prazo, avarias da mercadoria no transporte, não conformidades em transporte, acuracidade no conhecimento e assim por diante. Então, a gente viu alguns indicadores, tá? O que eu quero deixar de mensagem para vocês? É que o indicador bom é que ele que serve para você. Não adianta pegar uma série de indicadores só porque os outros fazem ou porque está no livro ou porque o professor Klaus falou. Indicador bom é o indicador que cabe para o teu caso. Então, vocês têm que estudar muito bem. Não existe receitinha, tá? Existe eu ver como a minha empresa funciona e o que eu preciso medir na minha empresa. Bom, daí a gente entrou em operadores logísticos, né? E a gente falou que operador logístico é uma pessoa jurídica, é uma outra empresa, que ela tem condições técnicas de prestar serviço para outras empresas no que tange a logística, né? A gente chama também de third party logistics provider, né? Um provedor de terceira parte de logística. Existem 2 grandes grupos de operadores logísticos. Aqueles baseados em ativos, que eles têm caminhão, armazenamento, trem, avião, etc. E operadores baseados em informação e gestão. Eles até têm alguns equipamentos, mas não todos. Mas eles têm capacidade de articulação com outras empresas para prover o serviço. Qual é o melhor? É uma boa pergunta, né? Aquele baseado em ativos, eles normalmente são mais comprometidos, porque eles gastaram muito dinheiro com aquele equipamento. Já os baseados em informação são mais flexíveis,
porque mesmo que eles não tenham algum equipamento, eles podem contratar uma terceira parte. E por que usar ou não usar um operador logístico? Eu posso não usar quando eu verticalizo as minhas operações ou usar quando eu desverticalizo as minhas operações. Então, quando eu verticalizo, quer dizer, eu mesmo vou fazer tudo, eu vou fazer internamente, eu tenho menor custo. Por quê? Eu não preciso pagar o lucro do operador logístico. Então, eu vou eliminar as margens desse fornecedor, desse operador logístico. Eu vou eliminar outros custos de transação, como impostos, comunicação, deslocamento, etc. Só que eu vou ter que fazer com recursos próprios. Então, eu vou ter que investir naquilo. A gente fala que fazer a verticalização só funciona se minha empresa tiver eficiência operacional, tá? Se essa eficiência operacional for muito parecida com a do operador logístico, senão não vai funcionar. E a verticalização, quer dizer, eu fazer tudo eu mesmo, pode ainda provocar a síndrome do monopólio, né? Eu vou fornecer para mim mesmo, então eu vou ter garantia de exclusividade, não vou ter concorrência, não vou ter que concorrer com o mercado. Então eu posso me acomodar. Isso é complicado. Isso é bastante complicado. Agora, a desverticalização, quer dizer, contratar um operador logístico, eu não fazer mais a logística, ela tem certas características que podem beneficiar a empresa. Por exemplo, o operador logístico, ele sabe aproveitar a economia de escala, e a gente sabe que a economia de escala diz que quanto mais a gente faz, menor é o custo unitário. Ele é especializado e focado, então ele consegue as melhores soluções possíveis. E ele tem menor custo de mão de obra, tá? Tem uma coisa muito importante, né? Que o operador logístico ele tem que batalhar com a concorrência, com outros operadores logísticos, para ganhar mercado. Então, ele sempre vai ter custos inferiores. Quais são os pontos que a gente deve levar em conta para a desverticalização? Quer dizer, contratar um operador logístico. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico, né? Então, o operador logístico, ele, por ser mais flexível e por ser especializado e focado, ele vai atrás do máximo de tecnologia possível para até economizar dinheiro. Outra coisa, a logística está ficando cada vez mais exigente e disponibilizar o produto certo, na hora certa, no local certo. E global. E isso fica muito difícil quando eu tenho que me preocupar com a produção do meu produto e com a logística do meu produto. Então, vale a pena desverticalizar e mandar para um operador logístico. A segmentação do mercado, né? Está ficando cada vez mais especializado o mercado, então eu preciso de operadores logísticos que saibam mexer com o meu produto. Inovações tecnológicas e política de lançamento cada vez mais frequente, então eu preciso de logística que leve essa frequência de produtos novos cada vez mais rapidamente ao mercado. E o ciclo de vida cada vez mais curto, né? Ciclo de vida é quando eu lanço um produto novo até lançar um outro produto novo, tá? Tá ficando cada vez mais curto devido à obsolescência. Exigência de produto e serviços cada vez melhores, vídeo, o exemplo do Jonathan, né? Clientes institucionais pressionam cada vez mais, principalmente pela tecnologia de just-in-time, né, metodologia de just-in-time. Eu não vou mais ter estoque na minha empresa, o meu fornecedor que se preocupa em trazer para a minha empresa, né? E a facilidade de fazer compras remotas. A sofisticação tecnológica, a gente já falou, né, principalmente. Mas, então, a partir daí, a gente viu que os operadores logísticos têm algumas vantagens competitivas,
como a gente viu, a economia de escala. O benchmark, que é a comparação com os concorrentes. O operador logístico normalmente faz isso. E isso tudo vai gerar vantagens competitivas, né? Vai ter maximização do retorno sobre o investimento. Eu vou transferir o valor econômico adicionado à operação logística, então eu não vou ter tanto custo dentro da minha empresa. Isso vai liberar tempo e energia, né, para eu me concentrar na competência do meu negócio. E o operador logístico traz flexibilidade operacional, né? Como ele tem acesso a vários tipos de logística, vários modais diferentes, várias tecnologias diferentes, né? Então ele pode mudar de repente de um lado para o outro. Só que tudo isso pode trazer problemas, né? A empresa que contratou o operador logístico pode perder o acesso a informações chaves de mercado, porque essas informações vão ficar com o operador logístico. Pode ter um descompasso entre a percepção da empresa que contratou e o operador logístico, né? Então, assim, tem que ter uma comunicação muito boa, senão um vai pensar de um jeito e outro vai pensar de outro jeito. Quando o operador logístico for ruim, esse é um problema, né? Então você tem que escolher um bom operador logístico que vá cumprir com as metas combinadas. Mas talvez um grande problema seja a dependência excessiva, né? Você dá toda a liberdade para o operador logístico e, de repente, quando você quer mudar, você não consegue mudar. Se você quer trazer a logística de volta para a empresa, para a tua própria empresa, você não vai conseguir. Então, esse pode ser um problema. Existem 4 perguntas básicas que a gente pode fazer, né? O que se deseja ganhar com essa contratação? Quais as características que deve ter o operador logístico? Quais instrumentos gerenciais podem ser estabelecidos e como avaliar os resultados, né? O que se deseja ganhar? O que eu quero é redução de custos, principalmente em estoque, transporte, etc. Melhoria da qualidade do serviço, né? Menor tempo de ciclo, maior pontualidade, aumento da rentabilidade do negócio, porque eu não vou precisar investir em logística, isso vai ser o meu operador logístico, e crescimento da participação no mercado, o market share. Quais as características que deve ter um bom operador logístico? Atitude gerencial, postura, treinamento, valorização de trabalho e assim por diante, do operador logístico, né? Padrão de convivência, como que ele convive com a minha empresa, repartição de ganhos e perdas, disponibilização de informação, etc. Filosofia empresarial, qual a estratégia de crescimento, política de investimento do operador logístico, porque isso vai afetar a minha empresa. E estrutura e imagem, solidez financeira, sofisticação gerencial e tecnológica. E é bom que a gente tenha instrumentos gerenciais que ajudem a controlar isso, principalmente indicadores e índices, tá? E daí eu vou avaliar a partir dos indicadores e índices. Isso vai servir de um mecanismo de retroalimentação. Eu posso avaliar e consertar aquilo que estava errado. Bom, finalmente, nossa última aula. Olha, Jonathan, quase no tempo, quase no tempo. Como que deve ser um bom profissional de logística? Eu estava falando, ter conhecimento teórico e prático, capacitação prática, mas muito embasamento teórico, para resolver problemas, para melhorar continuamente. Um bom profissional de logística deve ter liderança para tirar o melhor da equipe, mas lembrem-se do desenho que eu coloquei, a diferença entre chefe e líder. Deve ter capacidade de raciocínio lógico, estruturar os pensamentos, isso é muito importante para a tomada de decisão. Flexível, isso significa o quê? Se eu precisar aprender uma coisa nova, eu devo aprender, devo ter capacidade para aprender uma coisa nova.
Conhecer tecnologia, mostrei algumas tecnologias, mas isso muda. Essas tecnologias podem ser daqui 5 anos totalmente atrasadas. Ter capacidade de relacionamento com as pessoas, principalmente para solucionar conflitos. Capacidade de adaptação a novas situações e, mesmo assim, manter o foco. Ter capacidade de planejamento e de acordo com a dinâmica do cliente. Eu ter flexibilidade para planejar com precisão o que o meu cliente precisa. Ter capacidade de trabalhar sob pressão e, mesmo assim, dar respostas rápidas, manter a produtividade. Ter visão estratégica, ver como o mercado está funcionando e, a partir daí, elaborar estratégias para resolver os nossos problemas e manter a harmonia no trabalho. Falar inglês, principalmente quando eu trabalho em mercado globalizado. Ter uma visão global, como que funcionam as outras culturas. Eu falei, por exemplo, você negociar com um americano é diferente do que negociar com um inglês. Ter dinamismo, né? Saber enfrentar situações inesperadas e fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Ter habilidade de comunicação, ter ideias claras, objetivas, compreensíveis, mas muito de forma fluida, para que os outros possam entender. E, finalmente, ser proativo, se antecipar aos problemas, não precisar que um chefe fique te chamando a atenção para fazer alguma coisa. Já veja aquele problema com antecedência e resolva aquele problema. Nossa, Jonathan, no prazo! E é isso aí, gente. Passou 1 minuto, professor. É isso aí. Gente, essa foi a nossa matéria durante o bimestre. Só para terminar, Jonathan, se você puder aguentar mais 2 minutinhos. Só para terminar, alguns de vocês estão tendo a última aula comigo, o último contato comigo. Alguns de vocês talvez tenham mais disciplinas comigo. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a atenção de todos nesse semestre, nos semestres anteriores, principalmente daqueles que vão se formar agora, tá? Foi muito legal trabalhar com vocês e, gente, de coração, eu não estou brincando, eu estou até meio emocionado. Vou sentir saudades de vocês, de verdade. Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Ô, Raniel, eu também. Daqui a pouco eu vou mesmo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com vocês e aqueles que vão se formar, eu estou feliz por vocês se formarem. Muito, muito de coração. Mas que eu vou sentir saudades, eu vou sentir mesmo. E tenham a certeza que eu estarei aqui à disposição de vocês, tá? Se precisar de alguma coisa, se tiver dúvida com alguma coisa, podem entrar em contato. Mas a única coisa que eu quero de vocês, trabalhem com ética. A gente precisa de pessoas e profissionais éticos. Gente, aqui no Brasil a gente tem muito daquela ideia que para eu ficar rico, eu preciso passar o pé nas pessoas. Então, continuem pobres. É de verdade. É muito melhor trabalhar com ética. Com ética, a gente serve à sociedade, e é para isso que a gente existe. Servir à sociedade, a todos. Não passar o pé nas pessoas. Por favor, vocês podem esquecer tudo que eu ensinei para vocês nesses semestres todos. Mas uma coisa eu peço encarecidamente que não esqueçam. Trabalhem com ética. Não vale a pena passar o pé nas pessoas. Não vale, tá? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu vi isso na minha vida, né? Há 10 anos eu pensava assim, pô, mas eu devia ter ficado rico, não fiquei. Hoje eu estou muito satisfeito, porque eu trabalho com ética. Ética em relação aos alunos, às empresas com as quais eu trabalho, e etc. Isso é mais importante. Já fui passado muitas vezes para trás, mas eu tenho a consciência limpa que eu fiz tudo com ética. Se os outros que me passaram para trás têm a consciência limpa ou não, não é problema meu. É problema único e exclusivamente deles. Pessoal, eu tenho a consciência limpa. E assim eu vou ficar para o resto da minha vida. E eu quero muito, a maior satisfação que vocês podem me dar
além de serem grandes profissionais, serem profissionais éticos. Tá bom, gente? Então, aqueles que estão saindo agora, lembrem-se disso. O professor Klaus vai ficar muito feliz. Mas feliz mesmo, tá? É isso, então. Gente, eu agradeço a atenção de todos e estou aí à disposição. Sempre que vocês precisarem de algo, entrem em contato, não tem problema. Mesmo que eu não seja mais professor de vocês, eu estou aí à disposição. Principalmente de vocês, que é uma turma que eu aprendi a gostar e eu vou sentir muita falta, mas muita falta mesmo, tá? Estudem para a prova, gente. Vocês sabem como é o professor Klaus. Estudem para a prova. Muito isso, obrigada, professor, por todo o ensinamento, pelas aulas. Muito bom ter aula com o professor. E eu falo mesmo, foi muito bom dar aula para vocês também, ministrar aula para vocês. Professor, agradecer também por esse período de faculdade. Eu me sinto privilegiado de ser aluno do professor Klaus, dos 4 semestres. Continua sendo assim, professor. E não esqueça, toma a segunda dose, hein? Eu vou cobrar no e-mail. Mas você nem precisa. Eu já estou ansioso pela segunda dose. Só vai ser em setembro, mas eu estou louco pela segunda dose. É a mesma coisa eu falo para vocês. Foi um privilégio ser professor de vocês. Estou aí à disposição e tomem a vacina. E depois tomem a segunda dose, a não ser que vocês tomem Janssen. Né? Caso necessário, terceira dose, hein, professor? Vou cobrar, hein? Se for indicado a terceira dose, tome terceira dose. Eu imagino que a Raniele deve estar chorando aí já aí atrás, né? Dá um tempo. Olha, Bruno também foi muito legal. Bruno, olha, tudo de bom. Eu acho que a Raniele e o Bruno vão continuar comigo e o Jonathan e a Jéssica vão se formar, isso, né? Isso Mas mesmo, já? professor. Já. O tempo passa. Isso. Muito O tempo rápido. passa. Então, gente, muito obrigado por tudo. E estou aí à disposição, gente, de verdade. Espero que a nossa amizade continue e continue e continue. O carinho, o amor que nós temos um pelos outros aqui continue bastante, tá? E entre vocês mesmos, continuem conversando mesmo depois da faculdade. Pode falar, Jéssica. Parece que foi ontem que o professor estava dando aula lá de matemática financeira naquela sala cheia, lá, lembra? E estava pegando na mãozinha de vocês, né? Se lembram disso? É, tinha uma galera, Ia né? lá de equipe em equipe, olha, é assim, é assado e tal. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem mesmo. O tempo passa muito rápido, gente. Mas valeu a pena. Para mim, pelo menos, valeu a pena. Vocês também foram importantes para mim. Tenham a certeza disso. Vocês também foram importantes, muito importantes para mim. Eu já dei aula de muita coisa durante muito tempo, mas aquela aula de matemática financeira foi a primeira vez que eu dei aula de matemática financeira. E atingiu meus objetivos com a grande maioria de vocês. Eu tenho certeza disso. Então, eu aprendi bastante também. Né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Não que seja um momento triste, é um momento feliz, porque vocês vão para uma nova etapa. E quem ficar, se ficar comigo, maravilhoso. Né? Vamos ver, não sei ainda que disciplinas eu vou lecionar semestre que vem. Mas quem for, é um novo momento. E encarem esse momento com a cabeça erguida. E lembrem-se, nunca parem de estudar. Nunca parem de estudar. Sempre por dentro das coisas, relembrando coisas. Comprem livros, vejam sites especializados, associações especializadas, façam benchmark, o que as outras empresas estão fazendo. Isso não para nunca. Estudem inglês, espanhol, mandarim. Gente, não é difícil, pelo amor de Deus. Agora, vocês que vão terminar agora, em 2 meses, assim, 3 meses, você já tem o básico. Daí vocês vão começar a gostar. Confia em mim. Confia em mim. Estudem esse inglês, pelo amor de Deus. Também. Estudem tudo isso daí, tá? Sejam profissionais, nunca parem. Nunca parem. Ouviram? Nunca parem de estudar. Nunca. Eu sou formado há 30 anos e até hoje eu não paro de estudar. E eu estudo muito. E eu estudo todos os dias. Todos. Tá?
Isso é muito importante. Pessoal, façam a prova com calma, com tranquilidade. Lembrem-se, 3 horas para fazer as provas. E quem, por acaso, ficar de exame final, é o mesmo esquema. 10 perguntas objetivas e 3 horas para fazer a prova. Tá bom? Tudo de bom para vocês, gente. Eu vou ficar com muitas saudades. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, gente. Muito obrigado, Jéssica. Tchau, Tome tchau. cuidado. Não esqueça Tchau, prof. da vacina, professor. Pode deixar, certeza